Essa é a previsão das cartas do tarô para o final de semana, 28 de fevereiro e 1º de março de 2026. E nós temos aqui as nuances do nosso dia, vamos entender quais são as inclinações para as situações que podemos encontrar, as situações que podemos nos deparar, né, no sentido de como encontrar oportunidades, caminhos, situações e até mesmo se preparar para algumas mudanças ou, enfim, se preparar da melhor forma e que a gente possa lidar com essas situações que nós podemos nos deparar do melhor jeito. E, bom, aqui nós vamos entender a previsão das finanças, do trabalho, da área afetiva, da saúde, espiritualidade e um conselho. E antes de começar, eu quero somente avisar vocês que eu vou fazer a previsão desse final de semana e retorno somente quando eu tiver novamente o microfone consertado, certo? Que eu acredito que eu vou conseguir consertar ele, vou conseguir arrumar ele. E o que que acontece? Enquanto isso, eu vou ficar sem gravar a previsão aqui, gente, mas eu acredito que não vai demorar muito. Talvez até na própria segunda-feira ou na terça-feira eu já consiga arrumar, porque eu tenho que esperar ainda uma peça lá que vai chegar, enfim. E aí o que que acontece, gente? Eu vou gravar assim que possível, tá bom? Então conto com vocês podem me compreender nesse quesito também, porque de fato eu vou precisar da compreensão de vocês, porque vocês não me abandonem, porque eu tenho certeza que daqui, sei lá, até amanhã mesmo, assim que possível, eu dou continuidade sem precisar parar, quem sabe. Eu já deixo o capítulo de segunda-feira atualizado. Vamos ver o que vai dar, vamos torcer da melhor forma, mas eu, de fato, peço a vocês a compreensão, porque são coisas muito comuns, inclusive, de acontecer durante o período de Mercúrio retrógrado, né? Aparelhos de eletrônicos estragando e problemas na comunicação, então faz parte fazer o que a gente tem que se adaptar e, com certeza, tudo vai logo voltar ao normal, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos lá entender. Então, aqui nas finanças, nós temos a Rainha de Ouros. E ela traz para nós um final de semana de um fluxo mais estável de recursos, onde nós temos um contentamento com as nossas finanças, com os nossos recursos no geral, com aquilo que nós temos, e principalmente em relação a resolver certas situações cotidianas, por exemplo, essa questão mesmo da de conseguirmos nos despreocupar, assim, sabe? De ter uma despreocupação, essa despreocupação que pode nos trazer uma segurança, é a energia da Rainha de Ouros nesse dia, nesse final de semana. Então, provavelmente, vai ser um final de semana onde vamos ter uma segurança, razoavelmente, vamos ter os recursos de uma forma abundante, sabe? É um final de semana que traz bastante prosperidade, conforto material e também nos lembra da nossa capacidade de mantermos aquilo que nós conquistamos, de conservar o que foi conquistado e também de tratar os nossos recursos com respeito, tratar o nosso dinheiro com respeito, tá? E generosidade também. É importante lembrar da generosidade de repente pensar nos recursos não apenas como algo para você, mas para as pessoas que dependem de você, enfim, para tudo aquilo que depende de você também, né? Então, aqui as finanças podem estar ligadas com algo maior que você, algo que de fato é uma situação estável, próspera, mas que nos lembra da nossa necessidade de cuidarmos dos nossos recursos todos os dias, cada dia, né? Conservarmos aquilo que nós temos. Eu acabei de dar uma pausa na gravação, porque, como eu disse para vocês, é por isso que eu vou dar uma pausa nas gravações até eu conseguir o microfone, porque tem duas vizinhas que têm criança pequena, que choram e coisa, e, né, grita e tal. E tem o cachorro, a cachorra da vizinha também, que late bastante. A minha cachorra também, que às vezes tá aqui, do nada começa a latir, então. E isso acaba interferindo o áudio, acaba
de fato, criando um certo, né, acaba criando um incômodo, porque eu fico incomodada né, pelo barulho em volta e acaba me distraindo também, eu acabo perdendo o fio da meada. Mas, claro, com certeza, primeiramente pela questão da qualidade do áudio. Então, por isso mesmo que eu tô, olha só, para vocês verem a prova viva do porquê que a gente precisa do microfone aqui para gravar 100%. E, bom, aqui então, no trabalho, nós temos a energia da torre, gente. Quando saiu a carta da torre, eu pensei, nossa, é exatamente isso que eu tô passando. Que são situações imprevistas, são mudanças drásticas, sabe? E com certeza, isso que aconteceu com o meu microfone foi algo extremamente torre, assim, né? Porque foi uma mudança repentina, foi uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer, que ia ficar sem microfone, né, logo agora. Mas enfim, são coisas que acontecem e que são inevitáveis, sabe? São coisas inevitáveis. Aqui com a energia da torre, inclusive, é bem importante prestar atenção quem trabalha assim e pode correr algum risco de acidente de trabalho. Por favor, nesse final de semana, toma cuidado se você mexe com energia elétrica, ou com água, ou com alguma coisa que possa, né, algum objeto cortante, enfim. Toma cuidado, por favor. Mas, no geral, pode ser também que você tenha nas suas coisas eletrônicas, panes elétricas, né, em alguma, por exemplo, no computador. Eu também passei por isso, né? Nessa questão da torre, essa carta veio para o meu mês de janeiro, que foi exatamente quando o meu notebook deu uma pane. Então, vejam, são coisas que acontecem que a gente não tem controle, sabe? Que não tem o que a gente fazer. E essas situações podem causar um desconforto, uma certa confusão ali, meio temporária, né? Mas são passageiras também, não são coisas que vão se perpetuar. Então, a gente tem que lembrar disso, que as coisas não são para sempre, são passageiras, né? E até podem ser situações que talvez não estavam tão firmes, tão, né? Que nem, por exemplo, acredito que o notebook tenha estragado porque, de fato, eu não tava fazendo ali bem a manutenção, entende? São coisas que às vezes são causadas pela gente, mas querendo ou não, também acontecem de forma inesperada, sabe? Pode ser que, inclusive, alguma situação assim que, né? Vamos supor que, nossa, deu um choque aqui, deu um curto num fio aqui, e de repente esse fio já estava há tempo mostrando ali, né, que ia dar um problema. Então, são situações que às vezes podem até parecer evitáveis, né? Que talvez de alguma forma a gente poderia contribuir, mas fica de fato, né? Acontece assim de uma forma inesperada e é isso, a gente não tem o que fazer além de aceitar. São coisas imprevisíveis, né? Então, coisas imprevisíveis que acontecem sem aviso e também pode acontecer com essa energia da torre, podem acontecer situações até de desentendimentos, de discussões devido a essa intensidade dos ânimos e dos humores, sabe? Nós podemos estar com o humor um pouco mais exaltado, mais intenso, ou as pessoas que estamos convivendo podem estar nessa vibe, e aí pode ser que, né, às vezes tem qualquer faísca já causa um incêndio. Então, tem que tomar cuidado até com questões assim de mal entendidos também, sabe? Porque talvez as pessoas estejam, né, com o pavio meio curto, e aí isso pode acabar interferindo nas relações. Tive que pausar novamente o áudio, porque os cachorros estavam latindo aqui. Gente, não tem mesmo como gravar, sabe? Não tem como. Só se eu gravar de madrugada, no momento que não tem nem. E ainda pode correr o risco dos cachorros do vizinho latir, né? Mas enfim. Vamos lá. A área afetiva aqui, ó. As crianças do vizinho gritando. Enfim, gente, vamos tentar fingir que não dá pra ouvir. E eu vou seguir explicando pra vocês, tá? Tomara que vocês consigam se concentrar. Aqui na área afetiva nós temos o 10 de ouros, tá? E ele traz para o nosso final de semana
uma energia de continuidade das relações, sabe? Que você percebe que algumas relações elas permanecem mesmo diante do tempo, mesmo passando o tempo, mesmo sendo de outras épocas, sabe? Então, é uma familiaridade, inclusive, que nós podemos sentir com as pessoas ao nosso redor, que nós podemos buscar, que nós podemos valorizar, inclusive, a harmonia e a paz nas relações, no sentido dessa participação, dessa forma que a gente interage na sociedade, sabe? E, e é um final de semana interessante, inclusive, para assim reverberar e valorizar relações que têm alguns objetivos em comuns, sabe? Objetivos em comum, assim, por exemplo, às vezes tem uma relação que para a mesma pessoa ela também significa aquilo ali, representa às vezes até uma familiaridade, às vezes você vê com a pessoa como um irmão, como alguém da família, né? São relações assim que tem respeito, sabe? Que tem respeito, que por mais que o tempo passe, são relações respeitosas, tá? E, bom, aqui na saúde e na espiritualidade nós temos a Rainha de Bastos. E na saúde é um final de semana, no geral, tranquilo, uma boa imunidade, uma boa saúde. Na pior das hipóteses, pode acontecer alguma questão relacionada a uma alergia, como, por exemplo, uma alergia, alguma picada de algum animal, alguma coisa assim, entendeu? E, bom, no geral é isso, assim, na saúde, a Rainha de Paus, ela não, né, não posso te dar nenhuma notícia negativa aqui, porque não, ela representa uma saúde muito boa. E aqui, na espiritualidade, essa energia, ela vai lembrar dos impulsos, da nossa coragem, que vem de vez em quando, do nosso otimismo, da nossa confiança, porque é certo e é evidente que nós não vamos estar o tempo todo sendo essa rainha de paus vibrando nessa energia, porque ela demanda uma energia, um esforço, assim, né? Para mantermos a nossa firmeza, a nossa coragem. Então, mas é um incentivo para nós valorizarmos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos interesses, sabe? E principalmente deixar bem claro aquilo que a gente quer e ter uma prontidão para agir. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô até meio rouca, sabe? Porque exatamente pela questão do microfone. Porque como eu tô sem microfone, quando eu gravo os vídeos, eu tenho que gravar falando mais alto. Esse áudio que eu tô gravando para vocês também eu tô fazendo um esforço. Quando eu faço as consultas de tarô, principalmente as consultas de tarô que demoram às vezes um tempo, né? 1 hora, 2 horas às vezes, e eu fico falando esse tempo todo. E quando não tem microfone, eu tenho que falar um pouquinho mais alto. Então, gente, não adianta eu não tenho como gravar mais, porque até me dá dor de cabeça, sabe? Falar mais alto. Porque eu não tô acostumada a falar muito alto. Até tem algumas pessoas que me conhecem do meu círculo íntimo, da minha família, que reparam e sempre falam isso. Nossa, você fala baixo, mas é que de fato eu falo baixo porque eu não posso nem falar alto e nem ouvir gente falando alto na minha volta, porque me dá dor de cabeça, sabe? Então, por isso que eu vou dar um tempinho aqui, pelo menos na gravação do podcast, até vir o microfone, porque eu não consigo, gente, não é inviável para mim. Tanto pelo barulho, tanto pelo esforço, tanto pela, sabe, pela dificuldade que se torna gravar sem microfone. Mas é isso. E aí, aqui no conselho, nós temos a Rainha de Copas, que fala sobre nós priorizarmos e ouvirmos mais o nosso coração, considerarmos o que nós sentimos e sermos acolhedores com os nossos sentimentos, com o nosso afeto, o afeto tanto nosso com nós mesmos quanto com os outros também, mas de uma forma que nós possamos nos permitir sentir profundamente, nos entregar para alguns sentimentos, valorizando alguns sentimentos. É claro que aqui daí você pode se perguntar, mas como vou saber se o afeto é verdadeiro? Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo neste link que tem aqui embaixo na descrição, que a gente conversa, eu consigo fazer uma leitura mais completa para te indicar melhor como que você pode utilizar esse afeto, essa sensibilidade
nesse conselho aqui da Rainha de Copas na sua vida atualmente, certo? Então, não esquece de deixar o like, de deixar o seu comentário, me conta se fez sentido. Agradeço muito pela compreensão de vocês. Tô finalizando esse e os outros que eu finalizei também de gravar com uma dor de cabeça, mas com o coração, a sensação de dever cumprido, que eu entreguei para vocês a previsão e avisei a vocês que vou ter que dar um tempinho. Então, agradeço desde já pela sua companhia, que você tenha um final de semana incrível, abençoado, iluminado, e um abraço fraterno. Até mais.